O Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil. É também a capital brasileira mais conhecida no exterior, maior rota do turismo internacional no Brasil, principal destino turístico na América Latina e em todo o Hemisfério Sul. O nome Rio de Janeiro é proveniente de fatos históricos envolvidos no descobrimento da região. Tudo se iniciou com a chegada do explorador português Gaspar de Lemos em janeiro de 1502. Ao adentrar a fechada Baía da Guanabara, o navegador acreditou ter atingido a foz de um grande rio e, por ser o primeiro dia de janeiro, deu-lhe o nome de Rio de Janeiro. Porém, a cidade do Rio de Janeiro somente seria fundada em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá. Nesta época, aventureiros franceses que contavam com a simpatia dos indígenas locais haviam se estabelecido na região, com o objetivo de explorar o pau-brasil. O militar Estácio de Sá era visto pelo governo português como o homem ideal para expulsar os franceses. Reforçando sua esquadra com homens da capitania de São Vicente e com jesuítas daquela capitania, partiu do Forte de São João em Bertioga, com destino ao Rio. Após 2 anos de lutas desenroladas, sobretudo na Ilha do Governador, em Uruçu-Mirim, hoje Praia do Flamengo, venceu e expulsou o inimigo. Porém, Estácio de Sá morreria 2 anos depois, vítima de uma flechada no rosto desferida pelo inimigo. Até os dias atuais, a Praia do Flamengo mantém um obelisco em sua memória. O Rio de Janeiro é conhecida mundialmente como cidade maravilhosa por seus encantos naturais, praias de fama internacional e povo alegre e cordial. É também a cidade brasileira onde se desenrolaram os principais fatos históricos de nosso país. Em 2 vídeos, vamos mostrar um resumo destes fatos e também alguns de seus pontos mais sedutores, de suas praias sempre repletas de cariocas e visitantes, de suas feiras e de sua agitada vida noturna. O Rio foi a capital do Brasil colônia a partir de 1763. Com a chegada da família real, escorraçada de Lisboa pelas tropas de Napoleão Bonaparte em 1808, transformou-se na sede do Reino Português. Desde a independência do Brasil, em 1822, até a proclamação da República em 1889, foi a capital da monarquia brasileira. Continuou sendo a sede da República até a construção e inauguração de Brasília em 1960. Durante quase todo o século XVII, a cidade teve um desenvolvimento lento. Uma rede de ruelas conectava entre si as igrejas ao Paço e ao Mercado do Peixe à beira do cais. A partir delas, nasciam as principais ruas do Centro Velho. Com cerca de 30 mil habitantes na segunda metade do século XVII, o Rio de Janeiro tornava-se a cidade mais populosa do Brasil, passando a ter importância fundamental para o desenvolvimento da colônia. Esta importância tornou-se ainda maior com a exploração de jazidas de ouro e diamantes em Minas Gerais no século XVIII. A proximidade com as minas levou-a a se consolidar como proeminente centro portuário e econômico. Em 1763, o ministro português Marquês de Pombal transferiu a sede da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Nos séculos 17 e 18, o maior problema da cidade era o abastecimento de água. Este somente seria resolvido em 1750, com a inauguração do aqueduto, também chamado Arcos da Lapa. As águas brotavam aos pés do convento de Santo Antônio em um chafariz de mármore, através de 16 bicas de bronze.
Mais tarde, esta água foi estendida através da Rua do Cano, a atual Rua 7 de Setembro, até o Largo do Paço, atual Praça 15, onde os navios vinham se abastecer. A partir de 1896, o aqueduto passou a ser utilizado como viaduto para os novos bondes de ferro da Companhia de Carris Urbanos, principal meio de acesso aos altos do bairro de Santa Teresa. Até hoje, este meio de transporte é bastante utilizado, sendo chamado de bondinho de Santa Teresa. Os principais pontos históricos mais preservados do Rio de Janeiro estão ligados à monarquia brasileira e ao período republicano. Na Praça 15 se localiza o antigo Paço Imperial e que foi a sede da monarquia brasileira desde a chegada da família real portuguesa. Parte do edifício foi construída entre 1730 e 1743 para abrigar a sede do governo da Capitania do Rio de Janeiro e Minas Gerais e foi inspirado no Paço da Ribeira de Lisboa. Com a transferência da sede do governo da Bahia para o Rio de Janeiro, a casa passou a ser o Palácio dos Vice-Reis. Foi remodelada e aumentada pelo vice-rei D. Luís Vasconcelos e Souza entre 1779 e 1790, que acrescentou um segundo andar com 12 janelas em parte de sua lateral direita. Nesta época, vários melhoramentos de urbanização foram introduzidos também no largo ao lado do prédio, que a esta altura já era conhecido como Largo do Paço. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa, a casa sofreu novas reformas, recebendo um terceiro andar em sua frente. Passou então a ser o Paço Real, a sede oficial da corte portuguesa no Brasil. Por algum tempo, aqui residiu D. João VI e sua família. Entretanto, Dona Maria I, mãe de D. João VI, foi residir no convento do Carmo, nos fundos do Paço. Paço e convento foram ligados por um passadiço suspenso sobre a Rua 1º de Março, e no convento morreria louca Dona Maria I, em 1616. A partir de 1822, com o Grito da Independência, este edifício continuou sendo a sede da monarquia brasileira, condição que manteve até 1889, com a proclamação da República. Deste palácio emanaram todas as ordens e decisões dos imperadores brasileiros, D. Pedro I e D. Pedro II, que foram aqui coroados. Talvez os fatos históricos mais importantes ocorridos neste casarão foram a abdicação de D. Pedro I, em nome de seu filho Pedro, o menino Pedro de Alcântara, em 1831, e a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel em 1888, e que pôs fim à longa e vergonhosa escravidão no Brasil. Com a proclamação da República, o Paço passou a ser identificado como um símbolo ligado ao Império, sendo alvo de preconceitos pela República, que buscava sua própria identidade. Teve seu patrimônio mobiliário e artístico desprezado. Uma tentativa de ali se instalar o Ministério das Relações Exteriores foi rejeitada devido às precárias condições em que se encontrava. Seus objetos de arte foram leiloados ou saqueados. Tentava-se de todas as formas apagar os vestígios que restavam de seu esplendor imperial. D. Pedro II, seu último ocupante, apesar de viver no exílio em Cannes, na França, continuava sendo uma lembrança viva na memória do povo, constituindo-se em ameaça ao governo republicano. Era, pois, necessário deletá-lo da imaginação popular,
Até por isso, em 1894, o largo, que lembrava o período imperial, passou a ser denominado Praça 15 de Novembro, em homenagem à proclamação da República. Uma das estruturas mais antigas e marcantes do Paço Imperial é o chafariz do Mestre Valentim, construído em 1779 pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos. Antes do aterramento que toda a área sofreu, o mar avançava até seus pés e a escadaria de atracação dos barcos ainda ali permanece. O chafariz tinha a função de distribuir água para a população e para o abastecimento de barcos que serviam à família imperial. Se o edifício do Paço assistiu à coroação de um rei e 2 imperadores, a antiga Capela Imperial, hoje Igreja do Carmo, foi o palco da sagração dos mesmos. Dom João VI em 1815, Dom Pedro I em dezembro de 1822 e Dom Pedro II em 1841. Nela casou-se a princesa Isabel com Gastão de Orleans, o Conde de, em 15 de outubro de 1864. A fachada principal da Igreja do Carmo é um tanto assimétrica devido ao posicionamento da torre longe do corpo central. Por volta de 1900, a fachada e a torre foram muito alteradas. Apenas o primeiro andar da fachada, com os 3 portais em estilo pombalino lisboeta, é ainda original. A estátua, em meio a um nicho da fachada, representa o santo padroeiro da cidade, São Sebastião. A torre, reconstruída entre 1905 e 1913, é encimada por uma estátua de bronze de Nossa Senhora da Conceição. No interior, as paredes da nave única possuem uma série de capelas laterais profundas, separadas por pilastras. O teto, de madeira curvada, é subdividido em tramos que acompanham as divisões da nave. No fundo da nave encontra-se a Capela Mor, separada desta por um arco cruzeiro. A decoração do interior é a principal atração artística do edifício, graças ao magnífico trabalho de talha dourada de feição rococó que cobre a Capela Mor, capelas laterais, nave e teto. Os balcões laterais superiores, praticamente sobre a Capela Mor, eram destinados à família real para assistir aos ofícios religiosos. A Igreja Nossa Senhora do Carmo mantém um museu que conta a sua história. Aqui, a pia batismal da família imperial, onde receberam este sacramento, Dom Pedro II, suas irmãs Maria Francisca e Januária e as filhas Isabel e Leopoldina, além de todos os seus netos. Nos fundos da igreja está a tumba do cardeal Arco Verde, o primeiro cardeal do Brasil e da América Latina, e que procedeu a várias reformas desta igreja, inclusive erguendo sua torre lateral. Aos pés da tumba do cardeal, em um nicho, uma urna de carvalho mantém parte dos restos mortais do navegador português Pedro Álvares Cabral. Estes foram retirados da Igreja da Graça em Santarém, Portugal, em 1903, onde o fidalgo e descobridor do Brasil está sepultado desde a sua morte em 1520. Com a queda da monarquia, em 1889, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi levada à condição de Catedral do Rio de Janeiro, condição que prevaleceu até 1976, quando se inaugurou a atual catedral, muito maior e em estilo moderno.
Embora o Paço Imperial, na Praça 15 de Novembro, tenha sido a sede do governo imperial, a residência da família real foi estabelecida no Palácio de São Cristóvão, aqui na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. No antigo Palácio de São Cristóvão, residiram 6 gerações da família imperial brasileira. Aqui viveram D. Pedro I e suas 2 esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia de Leuchtenberg. Aqui nasceram todos os filhos de D. Pedro I, com destaque para Dona Maria da Glória II, Rainha de Portugal, e o menino Pedro de Alcântara, mais tarde o nosso D. Pedro II, e as filhas deste, as princesas Isabel e Leopoldina, sendo, portanto, um dos prédios mais históricos deste país. O Palácio de São Cristóvão, originalmente, era a residência particular de Elias Antônio Lopes, um rico importador e comerciante de escravos, e foi doado em 1808 ao rei D. João VI, que aqui também residiu até regressar a Portugal em 1821. Através dos tempos, o palácio foi recebendo várias reformas e transformações, ganhando as feições neoclássicas a partir do projeto do francês Pedro José Pézerat, contratado por D. Pedro I em 1826. O palácio, que tinha apenas um torreão do lado norte da fachada principal, ganhou outros no lado sul, e um terceiro pavimento começou a ser erguido sobre os 2 já existentes. As obras foram continuadas a partir de 1847 com a harmonização da fachada por arquitetos portugueses e franceses, contratados por nosso segundo imperador. O Palácio de São Cristóvão se localiza no interior da Quinta da Boa Vista, uma grande área verde com 155 mil metros quadrados, que foram ajardinados em 1869 pelo paisagista francês Auguste Glasiou, a mando de D. Pedro II. E foi nesses imensos jardins, árvores centenárias e 2 belíssimos lagos que o menino Pedro de Alcântara, suas irmãs e depois as filhas passaram sua meninice. A gruta na cabeceira de um dos lagos mantém-se muito bem preservada, remetendo o visitante para a época em que era utilizada pelas crianças do Império em seus folguedos infantis. Do interior do Lago Menor brota um templo de Apolo erguido em arquitetura coríntia. A passagem da imperatriz Dona Leopoldina pela Quinta da Boa Vista, onde viria a morrer de parto em 1826, é marcada com esta bela estátua que a representa com 2 de seus filhos. D. Pedro II também é reverenciado em estátua bem à frente do palácio, simbolizando sua liderança nas amplas reformas que procedeu tanto na construção como em seu ajardinamento. Com a queda da monarquia e a proclamação da República em 1889, o Palácio de São Cristóvão permaneceu fechado até 1891, quando foi reaberto para sediar os trabalhos da Assembleia Nacional, responsável pela Constituição Brasileira de 1891. Atualmente, a Quinta da Boa Vista funciona como um grande parque aberto ao público. Já o Palácio de São Cristóvão foi transformado na sede do Museu Nacional, administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Criado por D. João VI em 1816, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e o maior museu de história natural e de antropologia da América Latina. Logo em seu saguão de entrada está exposto o meteorito de Bendegó, o maior meteorito brasileiro, pesando mais de 5 toneladas. É composto de ferro e níquel e foi encontrado em 1784 no Riacho de Bendegó, nas imediações de Monte Santo, na Bahia.
Devido ao seu peso, somente foi removido para o Rio de Janeiro em 1887, em expedição autorizada por D. Pedro II e financiada pela Academia de Ciências de Paris, da qual o imperador era membro. O Museu Nacional, em suas diversas áreas das ciências naturais, conta parte da história de nossos indígenas. Muitos espécimes de nossa fauna, devidamente catalogados, identificados e classificados, estão expostos em seu primeiro piso. Este esqueleto de uma enorme baleia é a principal peça da área de paleontologia. O setor de arte egípcia é o mais frequentado do museu, e aqui se destacam várias múmias adquiridas por D. Pedro II quando de sua visita ao Egito, em sua primeira viagem ao Velho Mundo, realizada em 1871. Estamos de volta ao Centro Histórico do Rio de Janeiro, nas imediações da Praça 15. Às minhas costas está o Palácio Tiradentes, atual sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No período colonial, neste espaço se localizava um prédio mais modesto, onde funcionava a Câmara dos Deputados e o presídio da cidade, como era moda na época. No período imperial, tal edifício continuou albergando a cadeia e também o Parlamento Imperial. O prédio atual somente foi construído em 1922 e recebeu o nome de Palácio Tiradentes, porque em 1792 aqui permaneceu preso o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, antes de ser conduzido à forca em 21 de abril de 1792. O Palácio Tiradentes serviu também como sede do Congresso Nacional Brasileiro entre 1926 e 1960. Com o fechamento do Congresso durante a ditadura Vargas e a instauração do Estado Novo em 1937, o Palácio Tiradentes passou a ser a sede do Departamento de Imprensa e Propaganda. Com o fim do Estado Novo, em 1945, voltou a abrigar a Câmara dos Deputados. Em 1960, com a mudança da capital federal para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro passou a qualidade de Estado da Guanabara e o Palácio Tiradentes passou a acolher a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara existiria entre 1960 e 1975, quando se fundiu com o Estado do Rio de Janeiro, e o Palácio Tiradentes, desde então, passou a abrigar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro, nos períodos colonial e imperial, era formado por um pequeno número de ruas estreitas, nas imediações do Porto e do Paço Imperial. As principais eram a Rua Direita, hoje 1º de Março, onde se localiza o próprio Paço Imperial, e a Igreja do Carmo. Outra importante e histórica rua do centro antigo é a Rua do Ouvidor, que se destinava ao cais do Porto e que foi a grande sede do comércio na época, condições que se mantêm até os dias atuais. Numa de suas pensões, hospedou-se Tiradentes, vindo ao Rio para conspirar. Noutra, o Duque de Caxias em plena glória. Carlos Gomes escolheu como seus locais de preferência as confeitarias Castelões e Pascoal. Estas também eram os locais de encontros vespertinos de Olavo Bilac, Emílio de Menezes e outros boêmios que desfilam no romance A Conquista de Coelho Neto. A abertura da Avenida Rio Branco nos primeiros anos do século XX veio destronar a Rua do Ouvidor de sua condição de principal artéria do centro da cidade, que manteve por quase 90 anos, mas ainda hoje é a mais conhecida rua comercial do Rio. Com a abertura da Avenida Rio Branco, o centro intelectual do Rio de Janeiro deslocou-se das imediações do Porto e Praça 15 para a Cinelândia, que inclui importante segmento desta avenida.
Nela se destaca o belo Teatro Municipal, construído em 1909, inaugurado pelo presidente Nilo Peçanha, com a capacidade para 1.739 espectadores. Foi construído no mais requintado estilo rococó, baseado na fachada do Teatro da Ópera em Paris, o l'Opéra, como dizem os franceses, se referindo ao magnífico projeto de Garnier. No lado sul do teatro encontra-se a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um belo edifício em estilo neoclássico que temporariamente já abrigou a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Do outro lado está a grande Biblioteca Nacional, fundada por Dom João VI, e cujo acervo se iniciou com as 60 mil obras provenientes da Biblioteca da Ajuda de Lisboa, quando na migração da família real portuguesa em 1808. Talvez sua obra mais histórica seja a primeira edição de Os Lusíadas de Luís de Camões, mantida como relíquia no terceiro andar do prédio e de difícil acesso. A biblioteca perambulou por vários endereços da cidade até outubro de 1910, quando foi inaugurada sua sede própria. É no Palácio do Catete que se concentra a história do início da vida republicana de nosso país, também chamada de República Velha. O palácio está localizado na Rua do Catete, no bairro do mesmo nome, e foi sede do governo federal do Brasil de 1897 até a mudança da capital para Brasília em 1960. O palácio foi construído em 1866 pelo Barão de Nova Friburgo, rico agricultor que possuía dezenas de fazendas de café e milhares de escravos. Por isso, foi chamado de Palácio Nova Friburgo e consagrou-se como um monumento de grande importância histórica, arquitetônica e artística. A fachada do primeiro andar do palácio é de cantaria, e as do segundo e terceiro são cobertas de mármore, tendo sido, na época, o palácio mais suntuoso do Rio de Janeiro. É um dos principais exemplos da arquitetura neoclássica no Brasil. Os fundos do palácio são dotados de um grande parque ajardinado, cujos destaques são as grandes alamedas ladeadas por árvores seculares e palmeiras imperiais com até 50 metros de altura. Tal parque atravessa toda a quadra, se estendendo da Rua do Catete até a atual Rua da Praia do Flamengo, se constituindo em tranquilo e seguro local para leituras e caminhadas. Com a queda da cafeicultura, o imóvel foi vendido para um grupo de investidores que fundou a Companhia Grande Hotel Internacional. O empreendimento, entretanto, não teve sucesso ao tentar transformar o palácio em um hotel de luxo. Em 1897, no governo de Prudente de Moraes, o palácio foi adquirido para aqui se instalar a nova sede do governo federal. Oficialmente, teve esta função até abril de 1960, quando a capital e o Distrito Federal foram transferidos para Brasília. Entretanto, durante as ditaduras Vargas, entre 1930 e 1945, foi utilizado o Palácio da Guanabara como sede da Presidência da República. Sem que as áreas mais nobres do palácio fossem alteradas, hoje aqui funciona o Museu da República, inaugurado em novembro de 1960. No primeiro pavimento, ao lado da escadaria em mármore preto e branco, se destaca a galeria de retratos de presidentes da República Velha, inclusive do Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes e que não utilizaram este palácio. Um busto do presidente Getúlio Vargas, que aqui cometeu suicídio, também guarda a escadaria. O segundo pavimento era a verdadeira sede do poder presidencial, constituído por vários salões ricamente decorados do piso ao teto. O primeiro a ser visitado é o chamado Salão Amarelo, na verdade a antessala ou sala de espera para aqueles que tinham audiência com o presidente da República ou que aguardavam um despacho presidencial.
Destaque para um grande afresco dedicado à natureza. Todos os seus móveis são originais da época. O teto resplandecente é decorado com belos afrescos lembrando figuras mitológicas. O Salão Pompeano era o gabinete presidencial onde as decisões eram tomadas. Foi inspirado nas casas de Pompeia, a cidade romana destruída pelo Vesúvio no ano 79 d.C. Entretanto, na reforma por que passou em 1896, logo que o palácio foi adquirido para sediar o governo federal, seu teto ganhou ornamentos lembrando as armas da República. O mobiliário é todo original. E o piso em parquetes de madeira de lei forma belos mosaicos em diversas cores. O palácio lembra os vários estilos predominantes na história da arte, uma característica do ecletismo artístico do século XIX nos vários palácios de todo o mundo. Assim, os princípios ornamentais da arte islâmica estão bem representados no Salão Morisco do Palácio do Catete. Um destaque para a riqueza de detalhes do teto e afrescos simbolizando a cultura islâmica, tanto na decoração das paredes como nos traços e vestes das figuras humanas. Como diz o nome, o salão de banquetes teve exatamente esta função, tanto quando pertencente ao Barão de Nova Friburgo, como durante a ocupação presidencial. Todo o mobiliário foi trazido da França em 1863 pelo Barão de Nova Friburgo. Sua decoração exibe naturezas mortas, onde aparecem frutos, peixes e animais de caça. O lustre em bronze e cristal tem aproximadamente 2 metros de comprimento por 1,60 de altura, e a cristaleira 4 metros por 2,75. Ao centro do teto, Emile Bosch, responsável por toda a decoração do palácio, pintou um painel representando Diana, emoldurado por estuques. Além de seu uso para grandes jantares em grandes ocasiões, era utilizado também para despachos e reuniões ministeriais. Talvez os fatos históricos mais importantes vivenciados pelo Palácio do Catete foram, pela ordem cronológica, a morte do presidente Afonso Pena em 1909, a assinatura da Declaração de Guerra contra a Alemanha em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a visita e hospedagem do cardeal Pacelli, futuro Papa Pio XII, em 1934, a declaração de guerra contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial em 1942 e o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954. A tradição de construir capelas para o culto particular dos proprietários foi comum nas residências do Brasil colonial e época do Império. A Presidência da República reservou a capela como espaço para o recebimento de visitas particulares. Sua decoração remete a muitos temas religiosos, onde pode-se reconhecer uma cópia da Transfiguração de Cristo, obra criada por Rafael. O Salão Azul era também chamado de Salão Francês, graças ao mobiliário nos estilos Luís XIV e Luís XV, adquiridos pelos proprietários originais e mantidos no período presidencial. Por isso, sua decoração muito lembra as do Palácio de Versailles, próxima a Paris. O maior espaço do palácio é o Salão Nobre, destinado ao recebimento de delegações estrangeiras para discussões de projetos e também audições musicais. O salão também foi alvo de repercussão polêmica quando do sarau organizado em 1914 pela caricaturista Nair de Tefé, esposa do presidente Hermes da Fonseca, durante o qual foi executado o famoso chorinho Corta Jaca de Chiquinha Gonzaga, compositora e maestrina carioca.
Pela primeira vez, a música popular era interpretada nos salões de um solar aristocrático. A escadaria, ladeada por representações de cidadãos brasileiros vestidos em trajes de diferentes épocas da vida republicana, conduz o visitante ao terceiro andar do palácio, reservado à residência presidencial. Os móveis do quarto foram trazidos do Palácio da Guanabara em 1951, quando o presidente Getúlio Vargas passou a ocupá-lo, e são bastante simples. Um armário ou guarda-roupa, uma cômoda encimada por um retrato do presidente, criado mudo e abajur, e a cama onde dormia Getúlio e a esposa Darcy Vargas, coberta com a mesma colcha do fatídico 24 de agosto de 1954. Ao lado, a sala de banho do presidente, exibindo tapetes e toalhas com as letras GD, iniciais de Getúlio Dornelles. Neste quarto, sem dúvidas, o Palácio do Catete viveu sua emoção e sua tragédia maior. Um dos fatos mais marcantes da história do Brasil, o suicídio de seu ocupante na madrugada de 24 de agosto de 1954. Tudo se iniciou com o famoso crime da Rua Toneleiro, em Copacabana. Na madrugada de 5 de agosto de 1954, um atentado a tiros de revólver em frente ao edifício onde residia Carlos Lacerda mata o major da Força Aérea Brasileira, Rubens Florentino Vaz, e fere no pé Carlos Lacerda, jornalista e ex-deputado federal pela UDN, crítico contumaz e opositor ferrenho de Getúlio Vargas. O atentado foi atribuído a Alcino João Nascimento e ao seu auxiliar Climério Euribes de Almeida, membros da guarda pessoal de Getúlio Vargas, chamada pelo povo de Guarda Negra. Gregório Fortunato, o chefe desta guarda, foi acusado de ser o mandante do atentado contra Carlos Lacerda. Instalou-se uma crise política muito grave e os jornais noticiavam diariamente, com grande alarde, a caçada aos suspeitos. Getúlio era pressionado pela imprensa e pelos militares a renunciar. Posteriormente, Gregório admitiu na justiça ter sido o mandante do atentado. No dia 23 de agosto, no salão de banquetes, Getúlio promoveu a última reunião com seu ministério, buscando apoio de seus ministros. Estes, entretanto, aconselharam-no a se licenciar da presidência da República. Homem de temperamento forte, Getúlio emite uma nota dramática. Já que o ministério não chegou a nenhuma conclusão, eu vou decidir. Determino que todos os ministros militares mantenham a ordem pública. Se a ordem for mantida, entrarei com um pedido de licença. Em caso contrário, os revoltosos encontrarão aqui o meu cadáver. E assim se fez. O pijamas com que dormia o presidente, mantido em redoma de vidro, ali está, mostrando no lado esquerdo do peito uma perfuração e manchas de seu sangue, enegrecido pelo tempo. Um pouco abaixo, um revólver calibre 32 e o projétil que ultrapassou seu coração. Ao lado da cama está a escrivaninha, em que Getúlio Dornelles Vargas, o homem que por mais tempo governou o Brasil República, escreveu sua última mensagem ao povo brasileiro, a sua chamada Carta Testamento, e que termina também tragicamente, como convém aos populistas. Lutei contra toda a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954.